Olá, aventureiros alucinantes! Olá, aventureiras alucinantas! Eu sou Otávio Gaia, este é o Super 8 e hoje, agora que falta pouco mais de um mês para 2025 chegar, tá na hora da gente começar as nossas tradicionais listas de prévias, né? E se preparem, porque como muitas produções foram pausadas nas greves de Hollywood do ano passado, agora que desengarrafou, vem tudo de uma vez. Por isso, além das listas que eu já faço habitualmente, vão ter 3 novas para não deixar passar nada de relevante, com as mais importantes informações que já tem sobre os filmes, para a gente poder avaliar direitinho o que vai querer ver no ano de 2025. Então, já prepara o caderninho e o calendário, porque na lista de hoje a gente vai começar com os 8 filmes de aventura e fantasia que pretendem alucinar o nosso ano de 2025. E vale lembrar que os filmes estão listados por ordem de prévia de lançamento, o que, como a gente bem sabe, essas datas podem mudar a qualquer momento. Pois bem, chega de papo e vamos começar. E o primeiro filme da lista é Branca de Neve, adaptação do primeiro longa-metragem de animação da Walt Disney. A direção é de Mark Webb, da saga espetacular Homem-Aranha. E nos papéis principais a gente vai ver Gal Gadot interpretando a Rainha Má, tanto na versão jovem quanto na velha, enquanto Rachel Zegler dá vida à protagonista. Uma escalação que levou muito em consideração a potente voz para canto da atriz, já que sim, esse é um filme musical e que deve contar com canções inéditas. Já a trama parte daquela base que a gente conhece. A rainha desenvolve um recalque pesado contra a mocinha, aí manda um caçador cortar-lhe o pâncreas, mas a mocinha escapa, conhece uma trupe de mineradores baixinhos, com quem ela se refugia para se livrar das garras da vilã. Agora, o que parece que vai se desenrolar a partir dessa base é que vem dando o que falar antes mesmo do filme ser lançado, e eu vou atualizar vocês aqui porque a gente gosta de uma boa fofoca, né? Primeiro, o ator Peter Dinklage se manifestou contra a produção de filmes como esse que reforçam estereótipos de anões. You're progressive in one way, and then but you're still making that fucking backward story of 7 dwarves living in a cave to get what the are you doing, man? Depoimento que foi rechaçado por outros atores com nanismo que perderam essa oportunidade, já que os realizadores trocaram a ideia de anões por criaturas mágicas feitas com CGI. Aí você vê, né? O Peter Dinklage tá com a vida feita, soltou um barroso na cabeça dos demais atores. Segundo, a atriz Rachel Zegler se manifestou publicamente pró-Palestina, de forma que o público interpretou como uma provocação contra a colega de elenco Gal Gadot, que é israelita e se manifestava publicamente pró-Israel. Terceiro, que, sendo este um remake, muita gente está inconformado por antecedência pelas mudanças que os realizadores decidiram fazer para, segundo eles, adequar a obra aos dias de hoje, já que muitas mudanças sociais relevantes aconteceram de 1937 para cá. Daí abriu-se a porteira pra birra e já começaram a reclamar que a Branca de Neve não é branca, que não é bonita, que a Rainha Má é mais bonita e etc e tal e coisa e pimba. Sendo que estão medindo o filme que ainda nem foi lançado com a régua do original. Pessoal, vamos com calma, parece que o branco do nome nem vai ser referente à pele ou a beleza vai ser um assunto de relevância. Talvez estejam se referindo à beleza interior. Ah, mas isso vai mudar a essência do original? Não vai, o original vai continuar lá. Você gosta dele, ele vai continuar intacto. E mudança, não sei se vocês sabem, mas faz parte do conceito de adaptação. Coisa que o cinema faz desde os seus primórdios. Coisa que o filme de 1937 fez, porque ele nem original é, mas uma adaptação que mudou e muito o conteúdo e o tom do conto de fadas alemão compilado e lançado pelos irmãos Grimm entre 1817 e 1822. Com isso, então, eu tô dizendo que as mudanças desse filme são boas? Não. São ruins, então? Também não, porque, digo e repito, o filme ainda nem foi lançado. Depois que eu vi, aí eu digo o que eu achei. Mas o mais engraçado é que boa parte desse aperreio precoce vem de um monte de marmanjo que nem viu o original e nem tem interesse de ver esse aqui, que fosse o mais fiel possível. Ai, a galera é muito emocionada, gente. Na boa, tá pra nascer militante mais militante do que quem se vende como antimilitante. Confesso que eu nem tô tão ansioso pra ver esse filme, mas olha, curioso pra ver no que isso vai dar, isso eu tô. E se tudo sair conforme o planejado, a gente deve descobrir onde isso vai dar a partir de 20 de março de 2025.
E um filme Minecraft finalmente vai ver a luz do dia, depois de mais de uma década de rumores. É sério, gente, anunciaram esse filme em fevereiro de 2014, quando o jogo tinha estourado e tava com tudo. Apesar de que ainda se mantém bem até hoje, né? Não sei se estão no auge, mas enfim. A aposta aqui é numa aventura cômica. Para isso, quem estrela essa bagaça é uma dupla que tem uma vertente humorística bem proeminente. Tô falando de Jack Black e Jason Momoa. A história acompanha Steve, um rapaz que sonha em ser mineiro, Não, outro tipo de mineiro. E começa a escavar as minas antigas da região em que mora, até que encontra uma relíquia que abre um portal para um outro mundo feito de blocos em que tudo pode ser construído, limitado apenas por sua imaginação. Esse é o mundo superior de Minecraft, onde o homem acaba preso. Algum tempo depois aparece por lá um eclético grupo composto por um molecote, um adolescente, a indicada ao peladão reluzente Danielle Brooks e um Jason Momoa de peruquinha. Então, esse pessoal vai ser guiado por Steve numa aloprada tentativa de salvar essa realidade de forças malignas, enquanto também buscam uma forma de voltar para casa. É uma premissa aliada a um tom galhofa que lembra muito as novas versões de Jumanji, né? Mas uma diferença que pode ser substancial é que esse mundo aberto permite mais o uso da criatividade e da patota. Fora que é um universo cheio de elementos e personagens próprios que pode render muitas situações bacanas e muitas referências para os fãs. Com direção de Jared Hess, que tem um histórico interessante em comédias meio nonsense, um filme Minecraft tem estreia marcada para 3 de abril nos cinemas brasileiros. An ender pearl. Teleport you to wherever you throw it. Yeah, right. And that was the only one I had. No biggie. Outra adaptação de uma animação da Walt Disney que está chegando em 2025 é o live action de Lilo e Stitch. Apesar de não ter sido um estrondoso sucesso de bilheteria, foram 273 milhões de dólares contra um orçamento de 80 milhões, a animação de 2002 conquistou prestígio e arrecadou muitos fãs ao longo dos anos. Portanto, depois desse tempo crescendo no home video e em streaming, esse filme aqui chega com bastante espera. Assim como a animação, o live action se passa no Havaí e conta a história da menininha Lilo, que, espivitada e engajada que só ela, faz coleta de lixo reciclável na praia e cuida de animais menos favorecidos. Num dia como outro qualquer, ela encontra um cachorro maltrapilho e decide adotar o coitado. O que ela não sabia era que esse tal doguinho era na verdade Stitch, um alienígena tão tocador de terror que veio parar na Terra foragido por ser um dos criminosos mais perigosos da galáxia. A Lilo vai ser vivida pela pequena Maya Kealoha, enquanto Chris Saunders repete seu papel vocal como Stitch, que é fisicamente representado por CGI. E tá bem bonitinho, daquele jeitinho que a gente imaginaria num live action. Com realismo suficiente, mas mantendo as características da animação. O elenco ainda conta com essa trupezinha marota aqui. Outro ponto que chama atenção é o diretor Dean Fleischer Camp, do adorável Marcel a Concha de Sapatos. Uma animação da A24 que mostra numa linguagem de documentário a vida de uma simpática concha que procura sua família. É um filme realmente emocionante que aborda temas como solidão, adaptação e saudade de casa. Temas que tem muito a ver com a história de Lilo e Stitch, olha só. A ideia inicial do estúdio era de lançar um filme diretamente em streaming, mas recentemente acabaram mudando os planos e agora vão fazer um relançamento global nos cinemas, o que deve acontecer a partir de 22 de maio aqui no Brasilis. E falando em remakes em live action de animação, a DreamWorks também quer entrar na dança com Como Treinar o Seu Dragão. Muita gente estava com o pé atrás quanto a esse projeto e pudera, né? A animação original tem o quê? Uns 15 anos. Mas bastou um trailer para geral não se segurar de tão ouriçado que ficou com a ideia de ver o Banguela e os outros dragões ganhando vida. E bem, talvez esse projeto alcance o público de jovens e adultos que tem preconceito com animações, e aí acabe conhecendo essa história também, que é muito bacana, convenhamos. A trama é aquela mesma que a gente conhece. Soluço é um jovem de comunidade viking que caça dragões. Ele até tenta seguir a tradição do seu povo, mas seu coração fala mais alto e ele poupa um dragão com quem desenvolve uma engrandecedora parceria para provar que dragões e humanos podem sim ser amigos. E assim como a trama foi mantida, a essência da franquia deve ser preservada também, já que Dean DeBlois segue escrevendo e dirigindo, tal como fez na trilogia animada. No elenco, Gerard Butler vai reprisar o papel para o qual havia dado voz, Stoico, o pai do Soluço. Já a molecada é totalmente nova. O Soluço mesmo vai ser vivido por Mason Thames, que você deve lembrar de O Telefone Preto.
e que vem sendo muito elogiado internamente. O ator Nick Frost, que interpreta o Bocão, mentor do protagonista, disse que Mason tem uma veia cômica rara. E para completar os destaques, a Astrid, interesse amoroso do herói e melhor guerreira de Burke, é encarnada por Nico Parker. Porém, o que mais tem atiçado a curiosidade do galerê é como vão explorar a ilha de Burke e suas construções diferentonas, além de, claro, das diferentes espécies de dragões. O Banguela pelo menos tá um chuchuzinho, daquele jeito que a gente realmente imaginaria de forma real, mas mantendo a ludicidade da animação. Mas para ver o saldo final, a gente vai ter que esperar até 12 de junho, que é quando Banguela e Soluço estão programados para pousar nos nossos cinemas. Depois da bomba chamada Jurassic World Dominion, houve quem acreditasse que a mais famosa franquia de dinossauros do cinema já deu o que tinha de dar e já era. Mas que ingenuidade, gente, pois com a convicção de que lagartixões pré-históricos caçando gentes nunca é demais, a dona Universal deu sinal verde para um novo recomeço na franquia com uma trama que se passa 5 anos após os eventos do último filme. Pois é, Jurassic World Recomeço não vai apagar o que já foi feito. Vai continuar a expansão pós-fuga dos dinos, seguindo uma expedição em regiões equatoriais isoladas que almeja extrair DNA de 3 bichões para servir de pesquisa para algum avanço médico inovador. Pelo que parece, os realizadores querem voltar às origens, investindo no suspense e na ficção científica. Até por isso trouxeram Gareth Edwards para dirigir a bagaça. Interessante. O cara tem experiência com monstros, distopias e sabe empregar um bom senso de urgência. Quanto ao roteiro, foi escrito por David Koepp, que escreveu Jurassic Park. A protagonista da vez vai ser vivida por Scarlett Johansson, uma ex-militar que, após abandonar o exército, reúne recursos para enfrentar um dilema moral e ético sobre a existência de dissonauros vivendo em meio a humanos. Ao que parece, esse tal dilema deve ser o ponto central da trama. Para fechar o elenco, vamos ver ainda Jonathan Bailey, Ed Skrein e o 2 vezes vencedor do desinibido lustroso Mahershala Ali. Mas e o elenco de dinos, hein? Bom, isso ainda não revelaram. Vamos ter que aguardar a vida encontrando o meio de persistir em 3 de julho, aqui em terras tupinicas. Mas tem espaço nessa lista para aventura urbana? Tem. Mesmo que envolvam as boas patuscadas criminosas e mágicas? Sim, porque uma patuscadinha divertida a gente gosta. Em 2025 deve chegar a terceira parte de Truque de Mestre. Terceira e, pelo que indicam os vídeos de bastidores, possivelmente o capítulo final. Pelo menos por enquanto, né? Como mágicos não costumam revelar seus truques, todos os detalhes da trama estão sendo guardados a 7 chaves. Mas a história deve ser aquela mesma, né? Vão usar mágica pra fazer golpe e não sei o que, vai ter alguma encrenca com outra trupe aí, que não sei o que não sei das quantas. É pra entender, não? É mais ou menos assim que a gente se sente assistindo aos filmes dessa franquia. Só foi confirmado que a trupe original dos 4 Cavaleiros e sua ligação com a sociedade secreta The Eye tá de volta. Então pode contar com o quarteto Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco e Isla Fisher. Assim como Morgan Freeman retorna como mágico experiente, Mark Ruffalo como o polícia que não larga do pé dos mágicos e Daniel Radcliffe, que não vou revelar porque pode ser um spoiler para quem ainda não viu o segundo filme. Além deles, se unem a esse time com personagens ainda não revelados, Ariana Greenblatt, Rosamund Pike e Justice Smith. A língua travando que tá beleza. Fato é que já confirmaram que vai ter novos ilusionistas na história. Só sei que a direção é de Ruben Fleischer, que tem seus altos e baixos. Vamos torcer para que ele esteja em seus melhores dias. E o roteiro siga impressionando com suas reviravoltas instigantes, ilusões surpreendentes e um enredo cheio de mistérios. Mas se não forem esses valores, pelo menos venham outros diferentes, né? Contanto que venham valores, é isso que importa. Agora, para quem não tá levando muita fé que esse filme vai sair mesmo em 2025, porque não viu ninguém comentando sobre, pois saiba que as filmagens já foram concluídas em novembro deste ano, agora de 2024, e a data de estreia está programada para 13 de novembro, então tem bastante tempo para o pessoal fazer a pós-produção e o material promocional começar a rodar. Aguenta aí. A primeira parte de Wicked acabou de chegar nos cinemas no momento que eu lanço esse vídeo aqui e te falar, deu muito bom, pelos motivos que eu já mencionei na minha crítica. Se você tá curioso, vai lá ver. E isso já deixou um galerê muito ansioso por Wicked Parte 2.
eu incluído. O curioso é que o projeto original previa contar a história num único filme, mas o diretor John M. Chu pediu e os executivos concordaram que seria uma boa ideia trabalhar a trama em 2 filmes, um para cada ato do musical da Broadway. Bom, fato é que a parte 2 não apenas está confirmada, como já está gravada e em pós-produção para contar o que aconteceu com a Elphaba depois que ela acaba o primeiro filme vilanizada pelas autoridades de Oz, enquanto a Glinda é apadrinhada. E por favor, né, gente, isso não é spoiler, até porque o grande valor do primeiro filme não é sobre onde ele chega, mas sim sobre sua trajetória. Pois bem, esse ponto em que o primeiro filme se encerra indica que na parte 2 a gente deve ver a Elphaba abraçando o papel de bruxa má do oeste, enquanto a Glinda vai ser abraçada pela sociedade daquele mundo. As duas forças opostas que persegue ou guia a Dorothy em O Mágico de Oz. E após toda uma construção de psicologia e motivações, vai ser interessante ver como as duas vão se desenvolver em direções opostas nesse segundo filme. Eu podia dar maiores detalhes sobre a trama? Podia, porque a trama tem o musical como base e não deve sofrer muita alteração. Mas como eu posso acabar esbarrando em algum spoiler, é melhor deixar quieto sobre como as coisas vão se degringolar. Por enquanto, melhor ficar com essa expectativa gostosinha por mais canções topsters nas vozes de Ariana Grande, Cynthia Erivo, Jonathan Bailey e outros cantarinos. E se não houver mudança na data, Wicked Parte 2 deve chegar aos cinemas brasileiros mais ou menos um ano depois do primeiro, em 20 de novembro de 2025. E depois de uma espera de 13 anos entre Avatar 1 e 2, o cineasta James Cameron desistiu da ideia de 3D sem óculos e decidiu lançar o novo capítulo da franquia, Avatar Fogo e Cinzas, após apenas 3 anos de hiato. Até porque tiveram partes filmadas simultaneamente com o segundo filme. Após explorar a floresta e os mares de Pandora nos 2 primeiros filmes, com comunidades adaptadas para cada um desses ambientes, o diretor James Cameron revelou que essa sequência, como o título sugere, vai apresentar o Povo das Cinzas, uma tribo nave associada a ambientes vulcânicos, só que ela é mais agressiva e até com uma índole questionável. Assim, essa nova facção representa o elemento fogo, destacando o tema da dualidade moral, mostrando que nem todos os Na'vi são heróicos e harmônicos como os clãs vistos anteriormente. Pois como existem humanos bons e maus, existem Na'vis bons e maus capazes de fazer as maiores atrocidades possíveis sem qualquer tipo de remorso. Já o enredo deve explorar as consequências emocionais e sociais dos eventos de O Caminho da Água, como a perda de um dos filhos de Jake e Neytiri. A história também deve aprofundar a relação de Loak com Payakan, o Tucum, amigo do jovem Na'vi. É cada nome que a gente fica todo balangandando as ideias. Rumores indicam que, apesar de Jake Sully e Neytiri retornarem, o protagonista da vez deve ser o jovem Loak, um dos filhos do casal. Voltam ainda os personagens de Sigourney Weaver, Stephen Lang e Kate Winslet. Quanto a líder do Povo das Cinzas é Varang, cuja intérprete é Ona Chaplin. Sim, ela é uma descendente do Charlie Chaplin, mais precisamente sua neta. E se tudo correr direitinho como parece estar correndo, Avatar 3 vai chegar aos cinemas por aqui em 20 de dezembro de 2025. E aí, será que vai ter força dessa vez para ultrapassar o 1 bilhão? Vamos esperar. Pois bem, esses são os 8 filmes de hoje, e se você sentiu falta de algum filme, calma, porque ainda vão chegar outras listas, como de terror, de ação, de ficção científica, então tem muita coisa aí que ainda pode rolar, que com certeza a gente vai mencionar aqui. Mas caso você esteja vendo esse vídeo um pouco mais tarde, essas listas já existem, dá uma procurada aí no canal. Então é isso, mais um Super 8 tá chegando ao final, fico muito grato pela atenção de vocês, muito obrigado, até a próxima aí. Preste atenção, que eu não tenho nada nas mãos, atenção e... mágica.